Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos chegando com mais um programa inédito para você, hoje para falarmos sobre cultura organizacional como diferencial competitivo no agro, com a nossa convidada que está aqui de forma presencial no estúdio da Rio Verde FM, ela, a Andressa Laburi, psicóloga, diretora de RH e consultora em cultura, governança e sucessão. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, do Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo, e também as psicólogas Josiane Arantes e Jaxele Gouveia. Vão participar conosco. Então, gente, o programa hoje está recheado de boas informações. Fique conosco aí ao longo desta edição do Boa Tarde Produtor. E você que já acompanha o nosso programa sabe, eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, hoje na companhia aqui do Marcos. O Marcos está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem está auxiliando e viabilizando para você a transmissão dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento na frequência local do seu rádio, 100.9, Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Inclusive, obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet de duas formas, tá? Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também com som e imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então, clica aí no aplicativo do YouTube, vai na barra de busca, digita Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. E a primeira coisa que você vai fazer é verificar se você está inscrito no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que nós fazemos aqui na emissora, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E é através desta transmissão simultânea ao rádio que você pode fazer parte da nossa bancada, ajudar a construir o Boa Tarde Produtor a várias mãos, deixando o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado, qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa. Qual é o convidado, a autoridade, a personalidade que você quer ver aqui na nossa bancada? Então diz pra gente lá nos comentários no YouTube, assim como a sua participação é possível de se fazê-la através do WhatsApp 649-9949-1009. 649-9949-1009. Mande a sua mensagem. Por fim, não menos importante, vai lá no Instagram e siga @rioverde.fm. É lá que você tem informações dinâmicas na palma da sua mão diariamente. É lá que nós colocamos os cortes, os highlights, os melhores momentos, os convidados e assuntos que passam pela nossa bancada aqui diariamente na Rio Verde FM. Então, @rioverde.fm lá no Instagram. Aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor. @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares, ela que eu quero dar uma saudação muito especial no início desse programa. Dares, seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Oi, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para o Marcos que está conosco, boa tarde para nossa convidada que está aqui à minha direita. E uma saudação muito especial para você que nos acompanha na frequência 100.9, que nos acompanha através do nosso aplicativo Rio Verde FM e a nossa terceira opção para você que está no YouTube nos acompanhando. Lá você nos acompanha com som e imagem de altíssima qualidade. E só reforçando o que o Hugo disse, é muito importante que você participe conosco. Por quê? É muito simples, porque nós vamos dando a cara do Boa Tarde Produtor conforme a sua necessidade. Qual que é o seu assunto? Qual que é a sua demanda? Quem que você quer ver no nosso programa? A sua participação conosco, a sua audiência, ela é fundamental para fazermos um programa a 2, 4, 6, 8 mãos e várias cabeças pensantes. Então, qual que é o seu tema? Você está começando a plantar agora, você está no início de uma safra aí de soja? Qual que é o assunto? Que praga te atrapalha? Quem que é o convidado que você quer que a gente traga aqui no nosso programa? Ah, você está plantando uma outra cultura, sei lá, amendoim, milho? Pode ser também uma primeira safra, né, Hugo? É verdade. E independente do local, porque a nossa audiência chega em vários estados, né? Então, você que está mais ao norte aí, está se aventurando a plantar o trigo, né? Para você que está no Mato Grosso do Sul, enfim, qualquer que seja a sua cultura, pecuária de corte, pecuária leiteira, seja lá a tua cultura aí, manda pra gente. Nós estamos à sua disposição. O nosso telefone para contato é o 64 99949 1009.
64 99949 1009. A sua participação, ela é fundamental. Hoje, o nosso tema em pauta é cultura organizacional. E é importante ressaltar que ela deixou de ser um assunto de RH e passou a ser estratégia para o negócio. Isso mesmo. Antigamente, era um assunto que quase não era falado. Hoje é estratégico para o negócio. Por quê? Porque o agronegócio ele está muito em evidência e pessoas também. A transformação, o olhar para as pessoas mudou e mudou muito, né, Hugo? É verdade. E graças a Deus por isso. Isso, meu Deus, como é importante ter pessoas, ninguém faz nada sozinho. Até porque a gente sabe que pessoas é o principal capital, o principal ativo que uma empresa tem, né? O agro brasileiro cresceu, se profissionalizou, expandiu a área, aumentou produtividade, investiu em tecnologia, digitalização, logística e governança. Mas nada disso se sustenta se as pessoas não estiverem preparadas, alinhadas e engajadas com esse propósito. Então, no campo, a cultura organizacional não é um discurso bonito. Ela aparece na forma como o líder toma decisões, no modo como a equipe se comporta quando não tem ninguém olhando, na forma de tratar as pessoas, nos valores que movem o seu negócio, na concorrência entre o que se fala e também o que se faz. Então, Hugo, Ataíde, reforçar essa cultura organizacional, você tem de pontos fortes. Retenção de talentos, você reduz conflitos e ruídos internos, você forma sucessores com identidade e responsabilidade, você cria ambiente de trabalho mais produtivo e automaticamente mais seguro, você ganha velocidade na tomada de decisão e garante a continuidade a longo prazo. É bem isso, né? É muita coisa interessante. Então, vamos apresentar a nossa convidada? Vamos sim, porque já deu pra ver só pela introdução que tem muito assunto pra falar. Vai faltar programa aqui, hein? Deixa eu tomar a liberdade, então, Dari, de apresentar a nossa convidada aqui. Ela é Andressa Laburi, é psicóloga, diretora de RH e consultora em cultura, governança e sucessão. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, com atuação voltada para médias e grandes empresas, especialmente do agronegócio. Graduada em psicologia pela UFO e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas pela PUC e Live University. Tem como propósito transformar a cultura organizacional em um diferencial competitivo para o crescimento sustentável e a perenidade dos negócios. Ao longo de sua carreira, conduziu empresas à certificação nacional, 150 lugares mais incríveis para se trabalhar. Reconhecimento que evidencia seu trabalho na construção de culturas fortes, engajadas e de alta performance. É reconhecida por unir visão humana e estratégica na profissionalização de empresas familiares, desenvolvimento de lideranças e fortalecimento de processos de governança. Portanto, Andressa Laburi, seja bem-vinda à bancada aqui do Boa Tarde, Produtor. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Hugo. É um prazer estar aqui com vocês. Hugo, a Daris também, Marcos. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo bacana hoje, mostrando a importância, e as novas tendências em cultura organizacional e gestão de pessoas. É um super prazer estar aqui com vocês. E dá pra ver o brilho nos olhos da Andressa, de falar de pessoas, né, Andressa? Com certeza. Vamos começar aqui, então, esquentando os motores aqui, falando de cultura organizacional. Andressa, quando nós falamos de cultura organizacional, muita gente pensa em valores na parede, né? Aquela placa que sempre tem ali na entrada das empresas, na sala de reunião, né? Mas é isso mesmo? É só frases bonitas? O que é cultura organizacional na prática? Vamos lá. Eu acho importante a gente falar isso até para desmistificar um pouco, e tirar essa questão da cultura da subjetividade. Às vezes as pessoas falam, a cultura na minha empresa é assim, assado. Eu vou resumir assim de uma maneira bem simples, numa linguagem bem simples para a gente ter um ponto de partida. Cultura é o jeito de ser, é a identidade, o jeito de fazer as coisas acontecer dentro de uma empresa, dentro da fazenda, independentemente do segmento. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ela existe, ela está acontecendo, independentemente da gente fazer gestão dela ou não. Ela existe, Sabe aquele papo que a gente tem ali com os colegas, ou quando a gente chega e vai conversar com a família, olha, lá na empresa é assim, aconteceu isso, vem acontecendo isso.
Tudo isso faz parte da cultura, mas ela não é subjetiva e é possível sim a gente direcioná-la, né? Então olha só, um ponto super importante. Muitas vezes a cultura ela tá focada e ela tá ali com um único dono, né? E ali na cabeça dele tá o porquê essa empresa existe, o porquê essa fazenda existe, né? Quais são os objetivos, onde a gente quer chegar, quais são nossas metas, quais são os comportamentos da liderança, o que se espera da liderança e dos colaboradores aqui dentro, como a gente remunera e recompensa, né? Tá ali na cabeça dele. E a gente, enquanto ser humano, tende a pensar o seguinte: isso é óbvio. Não é óbvio. Então, um ponto extremamente importante é o quê? É a gente materializar esta cultura. A gente só vai conseguir transmitir esse legado e dar perenidade, né, para uma organização, seja ela de qual segmento for, se a gente conseguir transmitir essa cultura. Então, hoje, por exemplo, né, vamos falar de metodologia para ir linkando as coisas, né? É possível a gente desenhar essa cultura. E é tão interessante quando a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem ali a reunião de diagnóstico com os donos e a gente percebe, através do diagnóstico, que as coisas não eram tão óbvias assim, nem entre os próprios donos, né? Entre a gestão. Então, ali é onde a gente começa um trabalho de cultura. É com o dono, é com o empresário, né? E é a partir dos objetivos dessa empresa, a gente precisa nivelar esses objetivos onde essa empresa quer chegar. Aí é onde entra a visão, Hugo, que geralmente está lá na parede, né? Ela tem que ter coerência. Onde a gente quer chegar e como. Você me fez lembrar do Ângelo Tomás Landim Júnior. Ele sempre fala, o óbvio tem que ser dito. Para reforçar tem que ser escrito. Exato. É porque, como a Andressa mencionou, às vezes tá só na cabeça da gente, né, do dono, do proprietário, sei lá, do empresário, é muito óbvio. E na cabeça dele, as pessoas entenderam aquilo e acontece como no fantástico mundo da cabeça dele, mas não é. Tem que ser dito, tem que ser reforçado, tem que ser praticado para que vire cultura, né? Vire um comportamento, né, Andressa? Exatamente. Hoje, na nossa metodologia de consultoria, né, assim que a gente faz o primeiro diagnóstico, eu costumo separar em 3 grupos diferentes. Primeiro, os donos, ou a direção, os que estão à frente, a liderança e depois os colaboradores. A gente faz em momentos diferentes e apresenta esta visão e esse diagnóstico de cultura com base na visão de cada um dos níveis, né? E é super interessante, o dono da empresa, o proprietário, ele se surpreende positivamente também com algumas coisas que a gente vê ali, né? Porque dentro de um negócio, as pessoas tendem a buscar também a realização dos seus próprios objetivos, dos seus sonhos. Então, é um trabalho tão bacana, e quando o Hugo fala que eu digo isso com brilho no olhar, é com brilho no olhar mesmo, porque ali a gente resgata a essência, né? O empresário, às vezes, entra ali no automático, conduzindo o negócio, lidando com tantos desafios que a gente tem, né? No nosso agro, principalmente, e em outras empresas, em outros segmentos também. Mas a gente não percebe também o impacto e o legado que a gente está deixando na vida das pessoas, né? Então, o momento de construção dessa cultura é onde a gente traz essa clareza. E a gente alinha a expectativa e torna visível para todo mundo. Onde a gente quer chegar? Por quê? Como a gente vai chegar? O que não é tolerável aqui dentro? E o que é esperado aqui dentro, né? De cada um. Andressa, então pode-se dizer que com a criação da missão, visão, valores da empresa, a cultura organizacional alinhada entre todos que estão trabalhando naquela empresa determina o sucesso ou faz parte do sucesso. Perfeito, é um ponto de partida, é um ponto inicial de alinhamento, né? Então, quando a gente faz um planejamento estratégico da empresa, não por acaso, na maior parte das metodologias utilizadas, a gente começa por missão, visão e valores. Porém, ali a gente entra também em outros aspectos, né? Então, no planejamento estratégico, missão, visão, valores, a partir daí, obviamente, a gente vai identificar os nossos objetivos organizacionais, onde a gente quer chegar, levando isso para um exemplo prático, né? Na fazenda, qual que é o meu objetivo de médio e longo prazo? É expandir área? Eu vou continuar com pecuária? Não vou? Eu vou sair de tantos hectares para quanto? Né?
Então, muitas vezes a gente vai levando, as coisas vão acontecendo. E não pode ser mais assim, né? O agro mudou muito e a nossa região aqui, ela é referência. Então, planejamento estratégico, né? Eu vejo isso cada vez mais forte junto aos empresários do agro, e é isso mesmo. E a cultura, ela começa ali. Ela só vai descer depois para a gestão de pessoas quando essa alta gestão tiver esse alinhamento, né? Perfeito. Andressa, fala pra gente o seguinte, tá, nós definimos o que é cultura aqui, você exemplificou muito bem, trouxe exemplos práticos, mas quais benefícios uma cultura bem trabalhada traz para a empresa no que diz respeito à produtividade, a menor turnover, né, menor rotatividade ali de funcionários, a questão do engajamento, a segurança e cuidado com as pessoas? Perfeito. Quando a gente define dentro de um planejamento, né, feito em conjunto, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um alinhamento com o nosso time. Né? Geralmente a alta liderança participa desse momento, mas como eu disse, dentro do projeto de cultura a gente envolve também as outras pessoas e a gente ouve as outras pessoas. Então, a implantação da cultura ela vai trazer vários benefícios. Um deles, minimizar os ruídos. Sabe aquelas questões que a gente perde tempo, né? Que o dono tem uma expectativa, o empresário tem uma expectativa, o colaborador entende de uma outra forma. Então, a gente vai começar a minimizar ruídos e minimizar essa perda de tempo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Se todos nós sabemos que o objetivo, né, dessa empresa é sair de um custo operacional X, cair em tantos % para tanto, eu vou contar isso para os meus líderes e eles vão ter isso como missão. Eles vão saber o porquê. Por que a gente precisa reduzir esse custo operacional aqui? E como a gente vai fazer isso nas diferentes áreas? Na manutenção, eu posso me empenhar mais para fazer as manutenções preventivas, para fazer a coisa rodar como deve, não fazer só manutenção quando a máquina já deu problema, eu vou ter que gastar mais. Então, percebe? Então, a cultura, ela é muito prática. Então, deixar isso claro para as pessoas faz com que a gente consiga olhar para o ponto crucial do negócio, né? Isso vai acontecer em todas as áreas. É onde a gente começa a cultivar o senso de dono. É dar essa clareza. Percebe que é diferente do dono chegar e falar assim, mas de novo, você deixou isso aqui, tá desperdiçando, olha o combustível, né? O combustível é algo que pesa, por exemplo, manutenção. E a gente levar tudo isso para a meta e dar clareza para as pessoas do porquê isso está sendo feito, né? E celebrar também, envolvê-los quando isso for feito, quando a gente bate meta. Tudo isso a gente está falando de cultura. Então, cultura não é subjetivo. Se eu decido, né, implantar uma cultura de gestão de pessoas, de envolvimento dessas pessoas com o meu negócio, né, eu vou trazer metodologias e pessoas para me ajudar a estruturar tudo isso. Então, isso é cultura. Você disse um ponto-chave que a gente vê muito falar, né? O famoso ruído. Um ruído mal cuidado, ele transforma num grande problema para a empresa, né? Sim. Então, quando o time está alinhado, nós sabemos o que nós temos que fazer, a nossa cultura é essa, vamos trabalhar desta forma. O que muda, tanto para o colaborador quanto para a empresa? A gente começa a sair do achismo. Porque a gente, enquanto ser humano, aquilo que a gente não tem resposta, eu vou te falar que a nossa mente ela vai preenchendo da forma com que ela quer, né? Ou da forma com que a gente quer. Então, a gente começa a minimizar isso. Eu tenho todo mundo alinhado no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Vai ser 100%? Gente, não vai, nós somos diferentes. Vai continuar tendo alguns conflitos, sim, mas é necessário que tenha conflitos saudáveis, senão a gente não vai para frente também, né? Mas a gente deixa de perder tempo, muitas vezes, com explicações, entre aspas, óbvias. Porque aí a gente descobre que elas não eram tão óbvias assim, né? Você tocou num ponto bem interessante. Quando eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, eu tinha um professor, ele sempre começava a aula dizendo pra gente, eu não acho nada. Eu penso, eu acredito, eu imagino, eu transformo. Então, a cultura do achismo, ela é uma cultura que pode levar para caminhos que não são tão bons assim. Por exemplo, o famoso Hugo. Eu falo pro Hugo, eu acho que vai cortar funcionário porque a gente viu que tem que baixar custo.
Mas é um achismo. E é o que você disse, de repente, o baixar custo é uma manutenção preventiva de uma máquina, que é caríssimo. Perfeito. Né? É isso mesmo, Dag. Então, olha só quanto tempo a gente ganha padronizando essa comunicação interna, né? Que é o famoso endomarketing. Endomarketing, exatamente. Isso Tem aí. que pensar em comunicar bem para dentro também da empresa, né? Dares, deixa eu trazer aqui uma participação. Hoje a psicóloga Jaxele Gouveia, ela fala sobre saúde mental no agro. Vamos acompanhar. Oi, gente, sou Jaxele Gouveia da Salos Recursos Humanos e hoje o nosso assunto é nada mais, nada menos do que a saúde mental no agro. Nós já temos um recorde nada favorável, somos o país mais ansioso do mundo e ficamos entre os primeiros também quando se trata do quesito depressão. E essas doenças emocionais estão, infelizmente, mais presentes do que nunca. Ao olharmos ao nosso redor, com certeza temos um caso de alguém conhecido, próximo, que já passou ou está passando alguma situação semelhante. Hoje eu venho aqui alertar da importância de olharmos para a saúde dentro do nosso setor, que é o agro. Um setor que vive momentos de fortes pressões variáveis que o produtor não tem controle. Mesmo ele tendo uma boa gestão e bons processos, ele não vai conseguir controlar nossa maior riqueza, que é a natureza. Ele não consegue controlar a economia, que altera o resultado inteiro, né, da safra ou da safrinha. E mesmo diante de cenários de recordes como esse, nós ainda temos uma grande barreira, que é a busca do tratamento, né? Imagina quando a gente fala de um cuidado preventivo. Se na busca do tratamento já é delicado, a prevenção então nem se fala. E eu afirmo para você que a sua saúde mental deve ser cuidada com muita atenção. Por quê, Jaque? Porque isso vai refletir em vários fatores, como, por exemplo, seus resultados financeiros, os seus relacionamentos, a sua saúde física, seu sono, sua qualidade de vida e no geral, né? Esse é um dos assuntos mais sérios, gente, precisa ser colocado na sua pauta. E como que a gente pode cuidar? Autoconhecimento, primeiro lugar, precisa ter autoconhecimento. Terapias, seja com psicólogo, seja um terapeuta holístico, seja um psicanalista. Outros, técnicas de respiração, yoga, atividade física, contato com a natureza, presença, autocuidado, momentos com você mesmo, fazendo o que você gosta. São algumas dicas que você pode começar aí já de imediato para cuidar da sua saúde mental. Não espera o alarme acontecer, a prevenção sempre é o melhor caminho. Eu desejo um forte abraço para vocês. Se precisarem, conte conosco. Jaxele Gouveia, obrigado pela sua participação aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nessa edição do Boa Tarde, Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Nosso tema em pauta é cultura organizacional como diferencial competitivo no agro, com a psicóloga Andressa Laburi. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Dares, temos mais uma participação aí. Temos sim, Hugo. A psicóloga Josiane Arantes, ela destaca que a alta rotatividade na fazenda não está ligada apenas ao salário, mas ao reconhecimento, às oportunidades de crescimento e aos benefícios oferecidos. Olá, Josiane Arantes, sou psicóloga, mentora de carreira e especialista no agronegócio e quero falar hoje com você, meu amigo produtor, sobre as principais dificuldades em gestão de pessoas bem aí na sua fazenda. Eu perguntei para a inteligência artificial as principais dificuldades em gerir pessoas de um negócio rural. O primeiro apontado vem bem de encontro ao que a gente vem percebido na prática é a rotatividade de pessoas, que estão na maioria das vezes relacionadas aqui à ausência de reconhecimento, perspectivas, de crescimento
E benefícios adicionais. Veja que o salário não aparece aqui propriamente dito, mas há um contingente de coisas que compõem essa remuneração. Por isso é tão importante nós entendermos como nós temos reconhecido os nossos funcionários, quais as perspectivas de crescimento que eles têm conosco e oferecemos benefícios adicionais. Salário não fala por si só. Um outro ponto apontado está relacionado a relações interpessoais. Nós precisamos de uma gestão eficiente disso. Como diz o antigo, tem coisas que é preciso matar no ninho, mas com sabedoria, para que a gente não deixe uma ferida ou contamine o nosso ambiente de trabalho. E o nome disso é cultura. Então, invista em um trabalho que promova o amadurecimento da sua empresa. Independente de quantos colaboradores você tenha uma cultura bem organizada, tenha manuais de regras e normas, tenha direitos e deveres, formalize o seu modelo de gestão, tenha sucesso no seu negócio e saia na frente, retendo seus colaboradores, atraindo novos potenciais. Um abraço, tchau, tchau. Posso te ajudar? Me procure no Instagram, josiane.oa ou salos.recursos-humanos. Josiane Arantes, muito obrigada pela sua participação conosco no Boa Tarde, Produtor, e até uma próxima vez. Bom, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, Andressa, vamos falar agora sobre construção da cultura, como fazer na prática, né? A gente já deu alguns exemplos no primeiro bloco, mas vamos continuar evoluindo esses exemplos aqui para que a nossa audiência compreenda mais, porque o pessoal está ouvindo a gente, então a gente tem que, mais do que desenhar, tem que fazer o pessoal imaginar lá, né? Então, como identificar a cultura real da empresa? Já dou um exemplo da dinâmica que vocês fazem na metodologia, né? Aquela que acontece de verdade, e não aquela que está no papel. Conversando, ouvindo as pessoas. E nesse ponto, eu vou puxar aqui pro nosso lado, viu, Hugo? Importante ter essa escuta ativa, mas de uma forma especializada, né? Então, é importante a gente ter método, contar com ajuda, principalmente pessoas neutras. Por isso, assim, a importância da consultoria, né? A gente entra na fazenda, na empresa, faz um diagnóstico, ouve as pessoas. Existe toda um trabalho de sensibilização e de confiança que a gente estabelece, né? E isso é muito forte pra gente. Como você disse, minha formação é psicologia, então nossos colegas, né? A gente tem muito forte essa questão da ética profissional em ouvir. E o objetivo ali não é ouvir e depois apontar. O fulano falou isso, o ciclano falou... Não. O objetivo é a gente fazer uma leitura coletiva e levar isso de forma clara e transparente, né? Para o dono da empresa. Isso é muito importante. E o ponto-chave aqui é que o empresário tem essa abertura, essa escuta. Ele vai ouvir coisas muito boas e vai se surpreender até, né? Mas ele vai ouvir também dores e a gente vai ter que olhar para essas dores e resolver e atuar juntos. Inclusive, na maioria das vezes, com a participação dos próprios colaboradores, né? Perfeito. Andressa, você tocou num ponto, escuta ativa. Reforça pra gente o que é a escuta ativa, reforça pra gente a importância do diagnóstico e do não engavetamento desse diagnóstico. Ótimo. E que bom que você tocou nesse ponto. O engavetamento do diagnóstico. Perfeito. A escuta ativa, ela acontece quando você se coloca numa posição de não julgamento. De não julgamento. E ao contrário de uma escuta passiva, em que eu ouço, faço de conta que eu tô ouvindo, jogo aquilo pra ali e vou levando a vida. Gente, o problema não some. Deixa eu contar. A gente só coloca ele aqui embaixo do tapete, mas ele tá lá, né? Então, a escuta ativa, ela é o contrário disso. É a gente estar disposto realmente a ir até o colaborador, ouvir. Tem coisas que ele vai ter razão, tem coisas que ele não vai ter razão. Isso é um ponto muito importante, né? O diagnóstico, ele não é para ouvir, acolher e passar a mão na cabeça das pessoas. Não é esse o objetivo, né? Mas sim, a gente ouvir com transparência e ouvir a percepção. Lembra que eu falei a questão dos ruídos? Sim. Que a nossa mente, ela imagina, ela preenche. A gente vai entender como as pessoas estão preenchendo esses ruídos que existem ali dentro da empresa.
e a gente vai trazer. E é sem julgamento, porque eu não posso, enquanto empresário, levar isso para o lado pessoal. Eu tenho que olhar e pensar o seguinte: se eu estou passando essa percepção, como eu vou trabalhar isso? Para que eu tenha esse time engajado comigo. E muitas vezes isso vai passar pelo dizer não para o time. Não vamos fazer isso, por isso, isso e isso, né? Isso não está previsto em orçamento esse ano, isso vai ser feito no próximo ano. Nós não tínhamos, por exemplo, obrigação legal de fazer isso, mas nós fazemos por vocês, né? Porque a gente quer que vocês estejam juntos. Então, toda essa conversa, essa transparência, né, vai fazendo com que eles entendam o porquê dessas decisões. Mas isso acontece primeiro num nível de liderança, esses alinhamentos. Depois ele vai descendo, né? Mas a escutativa, ela passa por isso. E eu quero pegar uma deixa que a Dares deu aqui, super interessante, sobre engavetamento. Uhum. Eu sempre pergunto para os empresários, antes de fazer esse trabalho: você quer só saber? Você quer só ouvir? Ou você vai trabalhar aquilo que a gente identificar? Porque se for só ouvir, gente, não faça. Sou muito sincera, não faça. É pior, porque aí você perde a confiança. Sim. Você levanta uma expectativa nas pessoas e perde a confiança. Da próxima vez que uma outra consultoria ou que um time de RH interno que o empresário tem for fazer alguma ação, o trabalho vai ser o dobro, porque é de resgate de confiança e credibilidade. Então eu sou muito honesta. Vamos olhar para isso? Vamos, mas depois a gente vai ter que tratar. Tá disposto, né? Vamos junto. Mas eu digo para vocês que é uma viagem aí maravilhosa, né? Esse caminho, percorrer esse caminho é muito bom. A gente deixa de ter medo dos problemas e passa a olhar esses problemas e ver como oportunidade, né? E falando em viagem, é bem interessante, porque quando você está aplicando um questionário na equipe, você vê claramente o comportamento das pessoas, você consegue fazer uma leitura corporal. Então, muitas das vezes, o que o corpo está dizendo não condiz com o que está respondido no questionário, né? Como tratar essa diferença, Andressa, na aplicação do diagnóstico? É exatamente fazendo um trabalho inicial de sensibilização. Então, o que é importante? Se eu chego lá na fazenda, ninguém nunca me viu, nunca ouviu falar. Quem que é essa pessoa que eu não faço parte daquele contexto, né? Então, a gente tem todo um método de apresentação do projeto. E, de verdade, a gente abre o projeto passo a passo, cronograma, explica numa linguagem muito simples o que é, para que serve, onde a gente vai chegar. E, principalmente, quando a gente vai atuar com colaboradores, eu gosto de mostrar, inclusive, exemplos de como os dados vão ser apresentados depois, tá? Então, por exemplo, se a gente vai investigar num diagnóstico ali, como é que está a nossa liderança, se as pessoas têm conhecimento da estratégia do negócio, das metas, de onde a gente quer chegar, eu mostro isso para eles e mostro, pessoal, a gente vai receber esse diagnóstico, eu vou entregar em gráfico, em percentual, em número, eu não vou vai falar aparecer o seu pessoas. nome. Não aparece seu nome, né? E deixo também, falo, olha, pode entrar em contato com tal fazenda, tal empresa, né, para ver como é que foi o trabalho, não tem problema nenhum, acompanha a gente no Instagram, vamos junto. E quando a gente tem esse resultado, a gente tem um outro momento e volta com eles. Time, vamos lá, tá aqui o resultado, estão aqui as ações que o nosso time de liderança irá fazer. Isso aqui que foi posicionado, foi solicitado, a gente não vai fazer. Por isso e isso. A gente não pode fazer isso nesse momento. Isso tem que entrar no orçamento. Primeiro, vocês têm que auxiliar com a redução dos custos operacionais, que é uma meta, né, da agricultura, da manutenção, do administrativo. Percebe, Dares? Uhum. Que a gente começa a linkar tudo e as coisas fazerem sentido para as pessoas. E eu vi que vocês gostam de exemplo prático, né? Por favor. Um exemplo prático aqui. Por que aqui na fazenda eu não tenho participação nos lucros e resultados? Lá na outra fazenda, ali no vizinho, tem. Olha só. Quais são as metas? A gente está tendo participação, vou falar de novo, participação nos lucros e resultados. Eu acompanho lucros e resultados na minha fazenda, tem esses indicadores claros, né? Eu compartilho essas metas, eu desço isso para cada área, de acordo com a realidade deles. Então, para que eu tenha participação nos lucros e resultados, eu tenho que ajudar o empresário a ter lucros e nesses resultados.
Então, percebe que é uma conscientização coletiva que a gente vai trazendo? É um projeto robusto. Por isso que a gente diz que cultura a gente não muda do dia para a noite. Não muda. São anos, né? E esse processo vai começar com escutativa, porém, tem todo um trabalho de bastidores aí por trás, né? E a cultura é tão importante, Dares, porque tem um dito, eu não vou recordar agora o autor, a fonte, mas que é amplamente repetido, né? Que você pode fazer ali as melhores estratégias, colocar todo mundo, fazer um planejamento estratégico durante uma semana, todo mundo sentado ali dentro de uma sala, dando seus pitacos, chegar na segunda-feira, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Peter Drucker, tá aí a fonte. Faz sentido isso, Andressa? Totalmente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fui gestora durante muitos anos, sou ainda, né? Depois que a gente vira gestor, não deixa de ser mais. E eu aprendi isso a duras penas. Então, no início de carreira, eu sempre fui uma pessoa muito da metodologia, muito do estudo, muito da pesquisa, né? Pra mim, era assim, muito óbvio. Vamos fazer um planejamento estratégico aqui, tá perfeito, a gente sabe das metas, vamos reunir o pessoal, só divulga essas metas aí, vamos divulgar como é que eles vão ter acesso à remuneração variável, cada um vai pro seu trabalho, vai bater meta. Não é assim, Não funciona. Não funciona assim. Então, ao longo dos anos, e foi exatamente por isso, por essa vivência prática que eu me interessei tanto por esse tema, eu fui entendendo que para qualquer projeto eu preciso engajar, e tá aqui a Dares do meu lado, eu vou usar a palavra-chave, engajar e comunicar. Eu preciso saber comunicar de acordo com cada público, né? Dares trouxe aqui a lembrança do endomarketing, que é um marketing para o meu público interno. Então, eu só vou conseguir engajar se as pessoas compreenderem e se elas entenderem que ali no meu negócio, elas podem crescer. Elas também podem realizar os sonhos dela. Eu tenho a minha empresa, eu vou contratar alguém. Essa pessoa vem automaticamente engajada? Não. Então, se essa pessoa é meu braço direito, eu até estava conversando agora há pouco, né, sobre isso. Eu preciso saber quais são os objetivos dela, onde ela quer chegar, de que forma que estar aqui comigo vai ajudar ela a conquistar os sonhos dela. Eu contrato um operador de máquina, né, ali para fazenda. Ele é um operador 1. Ele vai crescer aqui dentro? Ele não vai? Ele precisa saber. Ele precisa saber que se ele não dirigir só o trator, se ele começar a aprender outras máquinas ali na fazenda, ele pode ser um operador 2. Daqui a pouco ele está operando trator, colheitadeira, pulverizador, ele vai ser um operador 3. Percebe? Uhum. Então, ele precisa ter essa clareza, e isso está dentro do plano de cargos e salários. Ele precisa enxergar essa trilha de crescimento. Olhar para essa empresa e pensar, poxa, eu posso realizar o meu sonho de ter minha casa própria aqui dentro, porque aqui dentro eu posso crescer, eu não vou ficar para sempre aqui como um operador 1. Você me fez lembrar de uma empresa que eu trabalhei, de uma multinacional. Quando contratava, né, as pessoas que trabalhavam com máquinas, cargos e salários já entrava, Hugo, e já falava assim, olha, hoje você é júnior, mas a longo prazo você pode ser pleno. Você pode se tornar pleno. Uhum. Aí o cara falava, mas como assim? Ele falava, porque aqui dentro nós temos o planejamento de carreira, de cargos e salários, e automaticamente temos vários treinamentos. Só depende de você querer fazer os treinamentos e melhorar na empresa. Tanto que a rotatividade ela diminuiu praticamente 80%, porque quanto mais cursos a pessoa tinha, a empresa pagava para que a pessoa estudasse e depois acrescentava, agregava valor no salário dela. Ia subindo de cargo. Era muito interessante. Era não, porque ainda existe, né? Não, e falando enquanto colaborador, eu enquanto colaborador entrando numa empresa e sabendo disso, eu vou me engajar mais, eu vou realmente buscar conhecimento, me aperfeiçoar, eu vou contribuir com as metas e os resultados que estão expostos, que foram comunicados previamente, junto com a função que me foi delegada. Então, é como diz o ditado, né? Conversado não sai caro, né, Andressa? Exatamente. Então, aí eu volto lá na pergunta do início, que eu deixei ela aqui do ladinho, não ignorei ela não. Do impacto na produtividade. Boa. Eu acho que agora a gente conseguiu fechar. Puxamos. Agora a gente conseguiu fechar, né? Então, ter uma cultura clara, ter essa clareza
isso deixar de ser subjetivo, né? Com certeza, se eu desço isso da forma correta para o meu sistema de contratação, de treinamento, que foi o exemplo aqui que a Dares deu, né, dos operadores de máquina dessa empresa, de remuneração variável também, né, de recompensa, porque tem recompensa que é financeira e tem recompensa que é não financeira. Tem uma diferença também. Se eu desço isso para o meu sistema de benefício, percebe que tudo começou lá em cima, na cultura. Quem que eu vou promover aqui dentro? É quem tem alinhamento à cultura. Isso nada mais é do que o que as pessoas chamam por aí de fit cultural. Então tem alinhamento à cultura, tem aderência àquilo que o cargo espera e entrega e performa. Esse colaborador, ele é diferente. Eu preciso valorizá-lo de uma forma diferente, porém estruturada. Senão é um tiro no pé. De repente esse cara é bom, eu vou lá e dou um aumento para ele. O outro tá no mesmo cargo. Ele não entende o porquê. Por quê? É porque é puxa-saco? O que é? Qual é o critério? Por que o dono da fazenda tá promovendo aquele, não eu, que tô aqui há 15 anos? Gente, é mérito. Não é tempo de casa. Só que isso precisa ser dito. Quais são os critérios para você crescer aqui dentro? Por isso que eu volto lá no início. Alinhamento, lá no planejamento estratégico. Quais são os critérios que eu vou valorizar aqui dentro da minha fazenda, aqui dentro da minha empresa, quem é que vai crescer aqui comigo? Aí sim, a gente consegue dar o recado para as pessoas. Porque toda vez que a gente promove e toda vez que a gente desliga, a gente está dando um recado sobre a nossa cultura. Concordo plenamente com você. Então, aquele operador de máquina que está lá há 15 anos e um que está há 1 ano, já está com um salário muito superior, ele tem o senso de dono da máquina e dono da empresa. E o que está lá há 15 anos, ele está trabalhando para receber o salário no final do mês. É muito claro isso, né? Então tem que ficar claro para ele também. Se você quer melhorar aqui dentro da empresa o teu salário, o teu potencial, você precisa começar a colaborar com a cultura da empresa. Exatamente. E ter o feedback. Aí é onde a gente vai minimizar a questão de que o óbvio, né? Às vezes ele fica ali na subjetividade e não chega onde tem que chegar. E mesmo a gente tendo esse planejamento, né? Eu preciso ter o meu momento ali com o colaborador para ter essas conversas, para mostrar para ele, primeiro, para dar um feedback positivo, porque feedback não é só negativo. Então, se ele está indo bem, ele precisa saber que ele está indo bem. Mas é óbvio, deixa eu te contar. Para ele não é. A gente, quando fica sem feedback, não é ruim? A gente não sabe, eu não sei. Peraí, se tá certo, não tá? Eu tô no escuro. Então, tanto feedback positivo, quanto o feedback de melhoria. Porque às vezes a gente não dá o feedback positivo e a gente se esquiva um pouquinho também do negativo, porque aí entra conversas difíceis, né? Nem sempre é bacana a gente ter essas conversas difíceis. Mas elas são necessárias. Isso tem que estar escrito lá na cultura também. Perfeito. Ei, você já pensou em transformar o seu investimento em prêmio dos sonhos? No Sicoob Crédito Rural, isso é possível com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. É muito simples participar. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, um cupom extra. E os prêmios? Uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha começou no dia 30 de junho e vai até o dia 9 de abril do ano de 2026, com sorteio no dia 10 de abril, durante a Tecnoshow. E o melhor, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Então, fortaleça seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é cultura organizacional como diferencial competitivo no agro, com a psicóloga Andressa Laburi. Dando continuidade aqui ao nosso tema, Andressa Laburi, você participou de um processo muito importante aí, que é a inclusão de algumas empresas no ranking de 150 empresas para melhor trabalhar. A nomenclatura não é exatamente essa, mas eu gostaria que você explicasse para a gente como que funciona isso, qual que é a metodologia, como que a empresa se enquadra para estar apta e conquistar esse selo, se é que assim a gente pode chamar. Eu vou contar um pouquinho da história, de como começou tudo isso, né?
Em 2014, eu recebi um convite de uma empresa para assumir a gestão de cultura. Eles estavam num momento de profissionalização, a família estava saindo da gestão direta, eles passariam a fazer parte do conselho, então a gente precisava estruturar tudo isso. E na nossa visão, na visão da empresa na época, nós tínhamos ali algumas questões, mas entre elas era posicionar a empresa entre um dos melhores lugares para se trabalhar. E nesse período foi onde começou essa história, né? Era um desafio grande, uma empresa de 2.000 colaboradores na época. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de contratação, o nosso RH não estava estruturado, tinha que começar do zero e essa empresa queria ser referência nacional. E o lugar em que ela estava situada era bastante desafiador também. Então, toda essa história começou aí. Nós tínhamos o desafio de refazer o planejamento estratégico, entender planejar, na verdade, né, o futuro dessa empresa e dessa transição para profissionalização. Então, no braço gestão de pessoas, foi onde a gente buscou parceria com a FIA. Né? A FIA, que faz parte da Universidade de São Paulo, da USP, e eu sempre tenho algo muito forte assim comigo, né? Desde a época da faculdade, eu admirava muito assim, os pioneiros, as pessoas que estudaram, que trouxeram metodologia, que testaram. Então, um deles é o professor André Fischer. Ele é um expert em clima organizacional e pioneiro no Brasil. Então, eu já acompanhava desde a época da faculdade. Nesse momento, eu falei, poxa vida, o professor André Fischer, vamos na fonte. Vamos onde é melhor, né? Pra gente aprender a fazer junto. E o professor André Fischer, ele era simplesmente, na época, o gestor daquele processo dos 150 lugares para se trabalhar no Brasil em parceria com a revista Exame. Ele era consultor, então eu entrei em contato com eles e a gente fez nosso primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico que nós fizemos já foi com base nessa metodologia. E durante 4 anos eu estudei a fundo essa metodologia e a gente foi entendendo que ela tinha total alinhamento com a construção e a solidificação da cultura. Então, a partir daí, a gente elegeu a FIA, o selo da FIA, né, como o nosso direcionador em cultura e pessoas. Não foi fácil, nós tínhamos na época até 2020 para posicionar, essa era a visão, né? Daí a importância de ter uma visão que realmente funcione, né? Mas em 2019, em 2018, a gente conseguiu a primeira certificação. Certificação é um selo que a gente recebe. Os colaboradores avaliam essa empresa. Ali são avaliados diferentes itens: liderança, recompensa, planejamento, estratégia, né? Isso dá uma nota final. Então, teve a nota 75, você recebe o selo. Porém, isso não significa que esta empresa está no ranking. E nós precisávamos posicionar essa empresa no cenário nacional. Caramba. Né? Então, em 2019, a gente bateu a visão dos dois lados. Tinham 2 braços essa visão, né? Um era com relação ao planejamento estratégico, de metas e números, e do outro lado, pessoas. Então, a gente conseguiu, em 2019, a gente antecipou um ano e a gente recebeu a premiação. Qual que é a diferença de estar entre as 150 melhores no cenário nacional? A forma de avaliação ela é muito mais criteriosa. Então, além da opinião dos colaboradores, eles fazem também auditorias nos processos de pessoas para identificar a coerência desses processos ao planejamento estratégico da empresa. Então, é muito mais profundo, né? A gente tem ali consultores de mercado, mestres, doutores ali da FIA, que fazem essa auditoria nos nossos processos. A gente passa por uma sabatina, né? Palavra antiga, né, gente? Sabatina. Usei ela essa semana, inclusive. Semana passada com o Enio. E foi aí que começou. A partir daí, quando eu fiz a transição de carreira, eu continuei a minha parceria. Tanto é que a Simple Talent hoje, a gente tem a autorização da FIA para utilizar a metodologia deles, e eles nos atualizam anualmente sobre qualquer mudança, a gente tem o ok deles para utilização. Então, quando surgiu a consultoria, né, eu trouxe isso também, porque é algo que funciona, que dá esse direcionamento. Obviamente, a gente trouxe aqui uma pitada da nossa cultura também, da experiência, da vivência, né, principalmente no agro, mas a gente continuou tendo esse time todo como um direcionador, parceiro mesmo, né? Não é nem direcionador, como parceiros. E aí, recentemente,
nem tão recentemente assim, né? 5 anos. Nós começamos também esse processo com um dos clientes aqui. O ano passado ele recebeu a certificação e esse ano nós recebemos, né? Tive o prazer de estar com eles lá em São Paulo também, para receber essa condecoração. Então nós temos hoje aqui uma fazenda que está entre os lugares mais incríveis para se trabalhar do Brasil, de todos os segmentos, né? Então nós estamos entre os 150. No agronegócio nós somos 4º lugar no cenário nacional. E olhando para pequenas empresas, abaixo de 300 colaboradores, nós estamos em 2º lugar. Então foi um processo muito rico, né? Está sendo, porque ele não pode parar por aí, né? É contínuo, né? Ele é contínuo. E a Agora é manutenção, né? Exato. A certificação, ela é só um olhar metodológico pra gente que dá aquele ânimo e fala assim, ó, vocês estão no caminho certo, tá ok. Mas o desafio, ele acontece no dia a dia, é ali na gestão das equipes, é a liderança com a equipe, é o apoio, né, da figura do RH também. Então é um trabalho conjunto. E só para reforçar, como você mesma disse, é um trabalho que ele é feito a médio e longo prazo, porque a certificação, esse selo não veio do dia para a noite. Você disse que de uma empresa para outra foram 6 anos, de essa agora 4 anos de trabalho, né? Sim. Trabalho árduo, digamos assim. E a manutenção também, ela tem que ser trabalhada todos os dias na cultura organizacional, né? Perfeito. Eu vou usar a palavra da Dares aqui. A gente não pode engavetar. Então, todo ano a gente ouve, todo ano a gente avalia, a gente mede, a gente erra pra caramba, a gente acerta pra caramba, mas é olhar para esses erros e enxergar mesmo como oportunidade. E isso também é um ponto importante pra gente tirar um pouco desse glamour, que às vezes a gente olha pra essas empresas que estão no ranking e tava, nossa, mas é tudo perfeito. Não é. Tem conflito, tem problema, tem questões financeiras, tem tudo isso. Tem tudo isso. Por isso que a gente não pode baixar a guarda, né? E principalmente, né, a gente precisa, enquanto gestor, também ter humildade para olhar que algumas ações ali a gente vai ter acerto. Outras, realmente a gente vai errar. Não existe receita de bolo. E se a gente errar, a gente precisa corrigir. Vamos ver uma outra alternativa, né? Olhar, assumir a responsabilidade mesmo e vamos para frente, vamos resolver junto. Eu só tenho uma dúvida, você me permite, Dares? Por favor. Só porque você tá empolgada, eu tô sentindo que você tá empolgada. Eu não quero me precipitar, mas eu acho que você tá empolgada. A Dares, ela é de RH, deixa eu contar pra vocês. Eu tô sentindo. Ela não tem um pezinho, não, ela tem a perna inteira lá. Tá tem toda quase lá. O corpo, tá toda lá. Eu gosto. Mas eu queria que você falasse, nesse contexto do agronegócio, da importância de ter uma empresa do agro conquistando esse selo e buscando essa melhoria contínua, como você bem disse. Eu queria que você faça um pouco desse cenário. Então, isso é tão importante, né, Hugo? Hoje, assim, e principalmente na nossa região, eu sou uma pessoa, assim, apaixonada por Rio Verde, apaixonada pelo agro. Eu nasci, assim, na fazenda, estudei, sabe aquelas escolinhas de fazenda, escolas rurais? Então, assim, e é tão gratificante a gente entender o que a gente está fazendo bonito em todos os sentidos. Em produtividade, né? Eu acompanho muito aqui na nossa região, né? Quantos recordes a gente tem, empresas aqui, fazendas entrando num cenário assim, de destaque de produtividade. Então, trazer isso para a gestão, trazer a gestão de pessoas para caminhar junto nesse ranking tem um valor simbólico assim, fundamental. Porque sem as pessoas, a gente não teria atingido esses outros recordes e a gente não estaria tão bem posicionado nacionalmente, né? Então, nós somos, sim, guerreiros. O pessoal do agro, os colaboradores, os líderes, os donos, os empresários, né? São apaixonados. Eu digo assim, sem medo de errar, que é uma cultura diferente, porque tem paixão ali pelo que faz. É uma coisa, assim, bonita de ver, né? Eu participo muito de evento, junto com os empresários, assim, evento pré-plantio, pré-colheita e de alguns alinhamentos, né, estratégicos de cultura, de números, de metas. E é uma coisa bonita de ver. Então, a união. Então, por mais que a gente tenha tantos desafios, sim, desafios que a gente vai ter que lidar e que vão passar, né? São cíclicos, a gente supera. Então,
é um diferencial muito grande. Então, respondendo a sua pergunta, para mim é fundamental a gente colocar o agronegócio no cenário de destaque em todos os sentidos, principalmente ter esse reconhecimento das pessoas, que são elas que fazem os números, elas que fazem as entregas, né? Então é super importante, tem um valor simbólico muito importante assim, pra gente aqui na nossa região, a gente tem que se orgulhar disso. A última pergunta, eu prometo. Primeiro, um comentário. Eu sou mineira, lá em casa, a gente fala assim, eu sou da roça. Eu sou da roça mesmo, é verdade. Eu também, Dade. Agora, a pergunta. O seguinte, eu sou uma empresária do agronegócio. Como é que eu faço para começar a correr atrás desse selo? Qual que é o passo a passo, Andressa? O passo a passo, eu vou falar assim, antes de qualquer coisa, olhar para dentro. Né? A gente tem muita empresa que já está num processo de profissionalização, outras estão nesse caminho ainda. A gente acompanha também empresas familiares que elas são tocadas integralmente ali pela família. Então, não importa se é familiar ou se já tem outros profissionais externos na gestão, é olhar para dentro e entender. A gente está disposto a isso? Não pode ser só por status, não pode ser. Porque isso exige uma mudança tão grande de posicionamento, uma mudança nossa mesmo, às vezes, da gestão de pessoas. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Isso aconteceu comigo quando eu era gestora. Eu fui muito detalhista, né? Eu prezava pela qualidade. E um dia, eu ouvi um feedback de uma colaboradora minha. E isso eu levo para a vida e eu conto nos meus treinamentos também. Ela falou, Andressa, a gente tá ficando com medo de trazer as coisas para você, porque nada tá bom. Sempre tem algo a melhorar. Eu respirei. Pensei, meu Deus! Mas não é isso? Não! É porque tá tão bom que eu empolgo. E eu quero sugerir pra ficar melhor ainda. Então, a gente tá disposto a olhar pra gente mesmo, né? Enquanto dono, enquanto líder, enquanto diretor, gerente da fazenda. Eu tô disposto a olhar pro meu comportamento, a minha forma de ser. Porque às vezes pode não ser minha intenção, mas é o que o outro percebe. Então, é muito importante. Num trabalho de cultura, a gente trabalha com fatos e dados. A gente transforma a percepção em números e a gente vai trazer isso. Eu estou disposto a olhar para isso, ver o que está bom, mas também ver aquilo que eu preciso melhorar, enquanto gerente da fazenda. Eu estou disposto, enquanto dono, vamos pegar o exemplo de uma empresa familiar, eu estou disposto a trazer aquilo que está aqui na minha cabeça, sentar com a minha família, dialogar, falar sobre, aparar as arestas, né? Deixar de evitar conflito, construir o nosso futuro aqui através de um código e dizendo que isso aqui é o nosso combinado daqui para frente. Eu estou disposto a treinar o meu gerente ali da fazenda para que ele seja a cultura da minha fazenda e não eu mais. Eu estou disposto. Sabe, são perguntas que eu falo que começa daí. É um processo bonito, porque com esse processo a gente transforma essa empresa num legado para as próximas gerações. Então, trazer clareza para essa cultura, para onde a gente quer chegar, ter esses objetivos definidos, é o que traz perenidade, clareza e engajamento. E aí, eu proponho uma troca do termo retenção, que a gente retém quem está querendo sair, por engajamento. Eu não vou falar a verdade, eu não gosto do termo retenção. Eu sei que é utilizado bastante, né? Eu tenho dificuldade com retenção de pessoas. Eu ouso dizer que a gente tem dificuldade com engajamento de pessoas, porque quem está engajado não quer sair, né? Então, faz sentido. É nesse sentido, assim, que essa mudança, o primeiro passo é olhar para dentro e entender se eu estou disposto a trazer, estruturar, implantar essa cultura, né? Dário, você dá um recadinho pro produtor aqui, pode? Por favor. Olha, tem uma novidade pra você, daquelas que dá orgulho de contar, viu? A Carpal New Holland está de casa nova em Rio Verde. Uma loja totalmente repaginada, com mais espaço, mais conforto e a mesma dedicação de sempre para te atender do jeito que o campo merece. Em breve, você irá encontrar uma estrutura moderna, tecnologia de ponta e um time preparado para continuar ao seu lado em cada safra. É mais uma prova de que a Carpal cresce junto com quem faz o campo acontecer. Carpal New Holland, novas safras, mesmo cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco.
Estamos de volta para o último bloco dessa edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é cultura organizacional como diferencial competitivo no agro, com a psicóloga Andressa Laburi. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Dares, tem participação aí, né? Temos sim, Hugo. Hoje, segunda-feira, é dia de atualização da previsão do tempo com o doutor Fernando Cabral. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa segunda semana aqui do mês de novembro, aqui na região sul do estado de Goiás. Bom, pessoal, essa segunda semana do mês de novembro, ela vai ter aí dois comportamentos distintos quando a gente fala das condições de tempo. A primeira parte da nossa semana, ela será uma primeira parte de estabilidade atmosférica. Né? O que isso quer dizer? A gente deve ter pouca nebulosidade na região e também pouca presença das chuvas nessa região. E aí isso engloba então todo aqui o sudoeste, a parte mais oeste ali, sul também do estado, de um modo geral. Então poucas chuvas serão registradas, tá? Isso nós estamos falando de hoje, segunda-feira e terça-feira, tá bom? E as temperaturas em grande parte desses municípios, a máxima, tá? Deve atingir ali os 33 graus, né? Ou seja, superar os 30 graus de um modo geral, a máxima temperatura, tá? Então, os produtores devem ficar bem avaliando aí as suas áreas, né? Muitas áreas plantadas recentemente e que, se caso não tenham acumulados suficientes, a gente deve passar esses 2 dias aí com ausência de chuvas praticamente na nossa região. Já a segunda parte da semana, a terça, especificamente quarta e quinta-feira, a precipitação retorna para a nossa região. Só que daí fica novamente um alerta, porque ela retorna de uma forma bastante intensa. Então, nesses 2 dias, a gente deve ter aqueles eventos extremos de precipitação, em que ocorre um grande volume de chuva num curto espaço de tempo. A gente deve ter ventos que vão superar os 40 km por hora, às vezes presença de raios e granizos, tá bom? Então ficar atento aí, quem está na zona urbana, quem está na zona rural, com relação ao monitoramento das lavouras, deve ser um período de retorno das chuvas nessa semana e de uma forma intensa. E aí, para fechar a semana, né, a sexta e o sábado, ela continua de precipitações, né? Mas aí já diminui bastante essa questão de chuvas intensas, eventos extremos, né? Chuvas ficam um pouco mais brandas, né? Mais localizadas também, já não ficam tão generalistas, tá? E aí a gente finaliza a semana dessa forma, tá bom? Então, um grande abraço a todos e aí no meio da semana a gente traz novas atualizações, principalmente focado nesse período de quarta e quinta, que vai ser o de maior ocorrência de eventos aqui na região. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação conosco e até quarta-feira. Dari, chegando à reta final, então, agora, do Boa Tarde Produtor. Você tá triste, né? Tô muito triste, porque é um assunto que eu gosto bastante. Não, depois você vai ali com a Andressa ali no happy hour, comer um torresmo, bater um papo, vai dar continuidade. E vamos falar de RH. Vai falar de RH, gestão de pessoas, liderança, cultura, que eu tenho certeza que você tem várias outras perguntas aí. Mas, Andressa, brincadeiras à parte, esse é o momento onde nós deixamos o microfone aqui da Rio Verde FM do Boa Tarde Produtor aberto para que você possa fazer as suas considerações finais aqui nessa edição do programa. Fique à vontade. Perfeito, Hugo. Como considerações finais, né, o que eu traria de reflexão para a gente? Nós estamos aqui numa região em que o índice de desemprego ele está muito abaixo do cenário nacional. Nós temos um cenário aqui de grande oferta de vagas, grande oferta, né? E, naturalmente, aumenta a exigência das pessoas também, né? Porque hoje em dia o cenário, ele mudou. Então, eu até brinco com isso, né? Antes, as empresas, elas tinham que se preocupar em fazer marketing para fora. Hoje não, hoje a gente precisa ter o olhar do endomarketing, que é o olhar para dentro, né? Então, a gente não vai mudar esse cenário tão cedo. Pelo contrário, Rio Verde é pujante, tá vindo mais empresas, mais indústrias para cá, né? Então, o que a gente precisa fazer agora, nesse momento, é olhar para a gente. Esse é um cenário externo que
E muita gente fala, né? Mas antigamente era assim. Antigamente, né? Não vai mudar. Então, assim, a gente é daqui pra frente. Então, eu convido aqui os ouvintes, né? Todos os produtores, os empresários, a fazer mesmo essa reflexão. Se a gente tem um cenário diferente lá fora, a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né, que antes. E isso é um desafio para todos nós. As gerações novas estão vindo, né? Eu sei que isso é uma discussão que daria outro programa, né, Dário? Certamente. O desafio, assim, de lidar com a nova geração, enfim. Mas eu estou trazendo todos esses exemplos para mostrar a importância da gente, enquanto líder, enquanto empresário, olhar para dentro e entender que precisa acontecer, a gente precisa ter um movimento para que haja uma mudança na cultura também, né? O bom de tudo isso é que eu vejo isso acontecendo de forma forte já aqui em Rio Verde, né? O meu convite é exatamente esse. É olhar para si, não deixar o assunto gestão de pessoas ali do lado, né? Tem gente que fala assim, gestão de pessoas, eu prefiro gestão por resultado. É a mesma coisa. Não tem resultado sem pessoas. Então não tem como. É junto, tem que caminhar junto. E as duas partes é que compõem a cultura de uma empresa. Então é um convite para a gente olhar para esse tema, não deixar nada embaixo do tapete, começar a olhar para as nossas dores e resolvê-las internamente. Existe sim saída, existe sim como a gente fazer diferente. E é esse convite que eu faço, né? E muito orgulho, assim, de tudo que a gente está construindo no agro aqui em Rio Verde. Eu já vejo muito movimento, muitos outros colegas, consultores também, né? Puxando essa frente. E principalmente, assim, eu vejo uma mudança muito grande na mentalidade das pessoas. Então, isso é bom, isso é evolução, né? A gente não pode ficar parado, não, tem que evoluir. E quero ter mais empresas aqui de Rio Verde, no cenário nacional, sendo reconhecido, não pelo selo, mas por realmente querer fazer a diferença, né? E implantar algo diferente aí com relação à cultura de gestão de pessoas nas fazendas e nas empresas, né? Ô, Andressa, diz pra gente onde o pessoal te encontra. Tem o meu Instagram. Quem quiser acompanhar, eu sempre deixo algumas dicas, alguns vídeos ali também, falando um pouquinho sobre esse trabalho. É o @Andressa, com 2 S, Andressa Laburi, com Y no final, Andressa Laburi. Pode me chamar ali no direct, quer trocar ideia, ficou com alguma dúvida, quer contribuir, quer falar pra mim que não concorda com nada que eu falei, vamos conversar, vamos discutir, né? São as discussões que geram novas ideias também. Então, tô ali no Instagram, tô no LinkedIn também, no mesmo endereço. E tem o meu WhatsApp também. Pode falar? Opa, diga lá. Vai chover de mensagem, mas diga lá. Peraí que eu vou anotar. A Dália já tá ali pra anotar já. É o 64, né? 99277-5877. Mais uma vez que o pessoal tava arrumando a caneta, esquentando a ponta da caneta ainda. Pode falar. Então, vamos lá, 64. E quem anotou é o tempo de conferir. Exato. 99277-5877. Estou também lá no prédio da Simple Agro, que agora nós somos empresas parceiras. E a Talent agora, ela mudou o nome, né? Simple Talent. Nós fizemos uma junção de conhecimento, de práticas. Então, a gente está ali no prédio da Simple Agro também. Legal. Andressa, obrigado por estar conosco aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Foi uma honra. Teria muitos papos aí pra gente ter, muitas perguntas, principalmente por parte da Daris, né, Daris? Mas só nos resta agradecer e nos despedir, minha amiga. Vamos lá. Mas eu vou tirar a dúvida e pode ter certeza que eu vou ser parceira da Andressa. Aí, ó, coisa boa. E aí, Andressa? Vai continuar com você, Hugo. A gente se organiza, né, Daris? Vou deixar o Manelo, não. É isso, Andressa, muito obrigada pela participação conosco aqui no Boa Tarde, Produtor. Com certeza enriquece demais o nosso programa, porque falar de cultura organizacional, falar de gente, nunca é demais. E precisamos sim conversar mais vezes sobre, porque às vezes a gente fala de NR1, a gente fala de saúde mental, mas peraí, e a cultura organizacional, como é que ela tá? O que a gente tem que fazer? Aonde que a gente tem que ir? Quem procurar, né? Espero que esclarecemos algumas dúvidas. O programa está na íntegra no YouTube. E qualquer dúvida, manda mensagem pra gente que a gente traz a Andressa de volta aqui no nosso Boa Tarde, Produtor.
Marcos, obrigada pelo serviço prestado hoje. Nossa audiência qualificada, muito obrigada por estar conosco e até amanhã. Hugo Ataíde, te vejo terça-feira? Terça-feira, amanhã, mais conhecido como amanhã, né? Estaremos aqui de volta. Dares, minha parceira, obrigado pela sua parceria diária aqui no Boa Tarde, produtor. Vou deixar a Andressa te levar, não, hein? Andressa, nossa convidada, obrigado por estar aqui conosco, tirando todas essas dúvidas. Eu que agradeço. Marcos, obrigado pelos serviços prestados aí, levando esse conhecimento, essa informação, esse conteúdo na frequência local do nosso rádio aí, 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro, assim como pela internet, através das mais diversas mídias e plataformas digitais onde estamos inseridos. Agora, a minha gratidão maior vai a você, nossa audiência extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua credibilidade e confiança diária depositada aqui no Boa Tarde, produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!